Outra coisa, outra função do gestor de convênio, que eu venho falando aí, mas agora eu vou falar de forma específica, manter os stakeholders do convênio informados. O que são os stakeholders? São os envolvidos, são todas as pessoas, todas as partes envolvidas no convênio. Então, é função do gestor de convênio ser o elo de ligação entre todas as partes ali. Então, ele tem que manter o prefeito informado como anda o convênio, né? Seja através de relatórios, seja através de uma conversa informal, mas ele tem que manter esse prefeito informado, depende de como o município funciona. Ele tem que manter o responsável pela pasta daquele convênio, mas não, convênio de obras, mas a pasta é de obras, é o secretário de obras que é responsável por aquele convênio? Ótimo, então ele tem que manter o secretário de obras informado. Ah, não, é um convênio de obras aqui, mas é na Secretaria de Agricultura, então ele tem que manter o secretário de Agricultura informado sobre o andamento do convênio dele. Entendeu? Ele tem que manter os envolvidos informados. Então, a licitação, como eu falei, na época certa lá, tem que manter informada. A tesoureira ou o tesoureiro do município tem que ter as informações necessárias para fazer os pagamentos, para poder liberar ali os recursos. Precisa de informações a respeito de número de um monte de informações específicas do convênio para poder lançar no sistema em todos os momentos. Isso não é um momento específico, não. Ah, agora eu tenho que resolver com a estação. Não é. Isso é durante todo o processo. Você tem que estar em constante contato com os envolvidos, com os stakeholders do convênio, para mantê-los atualizados. Isso é uma função do gestor de convênio. Outra coisa, gerir o escopo do projeto. O que é isso? Vamos imaginar, estou dando o exemplo mais simples do mundo aqui, uma pavimentação, né? Nós temos uma pavimentação. Qual é o escopo daquela pavimentação? 100 metros quadrados de bloquete, 100 metros linear de sarjeta, 100 metros linear de meio-fio, tantos metros quadrados de calçada e sinalização viária. Então, isso está no escopo de um projeto de pavimentação. Beleza. Agora, você tem que acompanhar esse escopo aí. Teve alguma alteração nisso aí? Por que teve essa alteração? Havendo alteração, tem que pedir autorização para o órgão concedente para autorizar. Tem que verificar com o órgão concedente se pode fazer aquela alteração ou se ela vai entrar no final do projeto como uma as-built. Então, você tem que tomar as providências, você tem que estar acompanhando o escopo ali, o que é mesmo o projeto o tempo inteiro. Outra coisa que é função do gestor de convênio é acompanhar o cronograma do projeto. Aquele projeto está dentro do cronograma, aquela empresa está executando dentro do cronograma, não está executando, você tem que informar os responsáveis, ou o responsável da pasta, ou o próprio prefeito, gestor, vocês têm que verificar o que está acontecendo. Se aquela empresa não está executando, não tem motivo nenhum, tem que como é que fala? Notificá-la extrajudicial. Se ela não tem que notificá-la oficialmente também, judicialmente. Então, você tem que tomar as providências em relação ao andamento do cronograma, você tem que estar ciente do cronograma do seu convênio. Você não pode. Como é que está a obra tal? A pavimentação da rua X? Não sei. Tem que saber. Olha, ela está dentro do cronograma, ou ela não está dentro do cronograma, mas eu já conversei com o prefeito, ele falou que nós estamos em início de mandato, isso é uma situação real mesmo, nós estamos em início de mandato, que aguardasse uns dias aí para que tudo começasse a andar e tal, e aí acionasse a empresa. Então, as coisas, você tem que estar informado, você tem que saber como é que as coisas estão andando. Tá. Prevenir riscos do início ao fim do projeto. Também é função do gestor de convênio. Então, quando você senta para poder ver os pré-requisitos de um projeto, para você executar um projeto que o prefeito está pensando daqui a 2 meses, você está prevenindo riscos. Né? Porque vamos imaginar, ele recebe o recurso, você não pode executar ou pleitear o recurso porque não tem um pré-requisito específico. Então, você tem que prevenir riscos dos projetos. Quando você planeja, você tem essa possibilidade de prevenir e gerenciar riscos. Né? Às vezes, tem riscos que a gente preveniu lá atrás e que, às vezes, realmente acontece. Aí, você tem que gerenciar esses riscos para você dar o melhor direcionamento a eles.
prestar conta ao órgão concedente e aprovar a prestação de conta. Não basta prestar conta, você tem também que aprovar a prestação de contas. Então, assim, dentro da medida do possível, você convênio executor, você presta conta. E aí você vai acompanhando junto ao órgão em prol de aprovar aquela prestação de conta. Às vezes a gente liga, inclusive, está demorando a analisar a prestação de conta, a gente liga, e aí, a prestação de conta do convênio tal, a gente está precisando da análise aqui para aprovar e tal. Aí aciona o órgão a analisar. Se tiver diligência, faltou algum documento, alguma coisa assim, ele te solicita e você já atende. Então, assim, você dá dinamismo ao processo. Você vê aí que a gente não solta os convênios, são nossos filhos, a gente não solta eles em momento nenhum. Isso mesmo. Então, prestar conta e aprovar as prestações de conta. Além disso, tem aquelas demandas de todo dia, que também é função do gestor de convênio. Atender diligências de convênio, solicitar aditivos de convênio, regularização de cálculo CAGEC, regularização de gestores no sistema, entrar em contato com órgãos concedentes no caso de dúvida de um convênio, manter um bom relacionamento entre os envolvidos stakeholders. Então, gente, é isso aí que eu queria dizer para vocês.